Vamos lá, e vamos seguir também com outro tema do dia, que é a questão do Banco Master, toda a operação policial que foi feita e também a questão do Banco Central decretando a liquidação do Banco Master. Quem está aqui com a gente é o professor da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas e CIO da Query Capital, Clemens Nunes. Professor, muito obrigado. Obrigado até por nos aguardar enquanto a gente estava nessa cobertura aqui da Câmara. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Mauro. Boa noite, Graciliano. Boa noite, Carla. Obrigado pelo convite e poder partilhar aqui o Poder e Mercado com vocês. Professor, o que a gente pode, pensando do ponto de vista do mercado financeiro, a gente ter uma operação que, por um lado, a gente vê uma operação de Polícia Federal, por outro lado, uma determinação do Banco Central em cima de um banco, no caso o Banco Master, mas que também afeta um outro banco, que é o BRB, o Banco de Brasília. Do ponto de vista do mercado financeiro, que repercussões isso pode ter? Olha, Mauro, isso de fato tem repercussão, né, em primeiro lugar, pela dimensão que o Banco Master tem. A gente teve outras intervenções nos últimos anos, né? Não é um número grande que acontece de intervenções no Brasil por ano. Nos últimos 30 anos foram 40 intervenções, né? Mas nenhuma delas na escala, né, que a gente tem com o Banco Master, né? Então, a gente está falando aqui de ativos, né, da ordem aí de 80 bilhões de reais, nós estamos falando de 1,6 milhões de investidores, né, em sua maioria pequenos investidores, que vão ter que usar os recursos do fundo do FGC para poder recuperar os seus investimentos, né? Então, do ponto de vista de escala, de fato, é um evento assim muito fora da curva, né, para o mercado financeiro, né? E, por outro lado, também, pensando em termos das interconexões que o Banco Master, o conglomerado Master, tinha com a economia, com várias empresas, né? Não só no segmento aí de ativos que eles têm com várias empresas, né? E captações junto a diversas empresas, né? Então, a gente deve esperar que várias empresas que tinham investimentos junto ao Banco Master também tenham perdas significativas, né? A própria Carla falou aí também do ponto de vista dos fundos, né? Tem muitos fundos estaduais e fundos de pensão municipais que fizeram investimentos muito grandes no Banco Master. O caso do Rio, por exemplo, que a Carla mencionou, ele tem mais de 1 bilhão de reais. Até abril deste ano, ele estava investindo em CDBs do Banco Master. Então, do ponto de vista do mercado financeiro, né, de fato, é um evento assim, de uma escala grande, tá certo? Mas não a ponto de preocupar do ponto de vista sistêmico, né, de que isso possa trazer riscos ao funcionamento do sistema como um todo. É um banco que tinha uma dimensão razoável, né? Mas assim que há recursos do ponto de vista do fundo garantidor para atender os pequenos depositantes, né? E agora vai ser um trabalho de investigação, avaliar o que aconteceu, entender as razões, né? O BC agora, uma vez que ele decretou, ele agora estava assim mais à vontade para poder explicar como é que foi todo esse processo, porque é muito difícil para o Banco Central, enquanto um banco está em dificuldades, vir a público, né, e dizer assim, olha, tal banco, né, está em dificuldades. Isso aí, de fato, é a mesma coisa que apontar um dedo e incentivar um processo de corrida bancária naquele banco. Então, a gente, de fato, não tem clareza ainda sobre que passos o Banco Central tomou ao longo desse processo para fazer a devida os atos prudenciais necessários para que o banco não chegasse a essa situação. Só lembrando um fato, o professor mencionou, perdão, o Fundo Garantidor de Crédito. Explica para a gente, enquanto eu engasguei um pouquinho aqui, explica para a gente o que é isso, cara. O Fundo Garantidor de Crédito é a reserva do Banco Central para poder custear até 250 mil reais, não é, Clemens? Ou seja, só para exatamente em casos como esse, ou seja, garantir
quando a gente investe as nossas economias, etc., ou seja, até 250 mil são pagos a uma instituição com problemas, como é o caso do Master, ou seja, para garantir que São determinados investimentos que são garantidos por esse fundo. Os bancos, eles depositam um dinheiro lá nesse fundo para proteger determinados investimentos. Só que tem um limite, é até o limite de 250 mil reais. Então, Exato. se eu sou lá um investidor, pessoa física, invisto meu dinheiro num determinado fundo, vem lá na planilha do fundo dizendo, olha, está protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito até 250 mil reais. Eu falo, beleza. Se eu aportar mais do que isso, eu estou correndo risco. Que é o caso do Fundo de Previdência do Rio de Janeiro. Que é o caso do Fundo do Rio de Janeiro. Que foi quase R$1 milhão, né? Ou seja, apesar de todas as notícias que estavam acontecendo... Mas aí, no caso, é o valor total, né? 1 bi que foi aportado nos fundos mas não do são Banco os Master, papéis né? que são os fundos de pensão estaduais e municipais que estão nessa encrenca do Banco Master. Eles não compraram papéis destinados ao investidor de varejo que estão cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Eles compraram outros títulos emitidos de dívida corporativa emitida pelo Banco Master. E esses fundos, eles teoricamente, eles não precisam ter a mesma proteção do investidor individual, porque eles são geridos por profissionais, eles são o que se chama no mercado de investidores institucionais. Então, não faz sentido que eles estejam sob o guarda-chuva do Fundo Garantidor de Crédito. O que é importante e que suscita um grande ponto de interrogação com relação aos fundos de pensão é que abre um importante caminho para a Polícia Federal investigar se houve ou não gestão de políticos para obrigar esses fundos a fazerem um investimento temerário na compra de papéis que eram considerados arriscados demais pelos agentes convencionais do mercado. Eram papéis que eles não conseguiram vender, por exemplo, para grandes bancos ou grandes corretoras profissionais. Então, como é que foi parar 1,8 bi, que é o que nós sabemos até agora, em fundos de pensão que eles deveriam, por dever de diligência e regulamento desses fundos, serem mais, não só conservadores, mas eles têm um dever de diligência, porque eles são investidores das contribuições previdenciárias de terceiros. Ou seja, professor Clemens, tem gente que está realmente correndo risco de perder dinheiro. Sim, e grandes quantias. A gente está falando aqui, por exemplo, esses fundos de pensão, como foi aí mencionado, né? De fato, assim, primeiro, o fato que eles compraram alguns ativos que não têm a cobertura do FGC, como o Graciano falou, né? Uma parte deles até tem, no sentido de que eles não eram, de fato, assim, eram CDBs naturais, então eles têm, as pessoas jurídicas também têm a cobertura. O ponto é que o valor é muito pequeno, né? A gente está falando em 250 mil e a gente está falando de um limite, né, de até 1 milhão durante 4 anos, ou seja, você pode utilizar os recursos do fundo, né, até 1 milhão durante 4 anos e depois isso é zerado e recomeça novamente. Então a gente está falando de uma cobertura muito pequena para depósitos tão grandes. E a gente está falando também de investidores que colocaram acima desse limite, né? Estamos falando também de empresas do lado real da economia. Hoje mesmo uma empresa soltou uma nota, um fato relevante, dizendo que, né, tinha 430 milhões de reais do seu caixa aplicados em CDBs do Banco Master. E ela já havia reconhecido uma parte dessa perda e reconheceu mais 260 milhões hoje. Então, a gente está falando de um impacto assim, para diversas empresas que não será de pequena monta, certo? Será bastante razoável. Agora, além disso, a gente tem toda uma repercussão política também. Porque a figura do Daniel Vorcaro, e aí vou te pedir, Carla, para você explicar um pouco para a gente, para contextualizar um pouco para a gente, ele tem um trânsito na política em Brasília muito grande, né?
Muito grande. Inclusive, falando aí do Fundo Garantidor de Crédito, houve até um pedido do senador Ciro Nogueira, de uma emenda para que houvesse uma mudança do Fundo Garantidor de Crédito para 1 milhão, em vez de 250 mil reais, que foi batizada, inclusive, de emenda Master, porque atenderia aos interesses do Banco Master, né? Ele também é identificado com o presidente do União Brasil, né? O Antônio Rueda, e, enfim, ele, como ele não é econômico nem nos seus investimentos de risco, nem nas suas exposições, então ele está bastante atrelado a eventos, inclusive não só ali do mundo político do Congresso, como, por exemplo, hoje a Transparência Internacional lembrou que ele fez um evento paralelo nesses eventos do judiciário que acontecem no exterior, que ele estava fazendo também um regabofe ali, que incluía autoridades do judiciário. Então, é algo que realmente merece explicações, ou seja, essa bola passou por baixo de muitas pernas, né? Se abriram muitas portas para que isso acontecesse, ou seja, ele fez muitos negócios com dinheiro que ele não tinha e com valores inflados e com tentativas ali, não passou, obviamente, essa emenda, mas com uma série de facilidades aí abertas e explícitas, né, inclusive. O Daniel Vorcaro está preso na sede da Polícia Federal em São Paulo. Você esteve lá, né, Graciliano, hoje? Eu tive pela manhã. Eu conversei com os advogados dele rapidamente com os advogados dele. Eles estavam tomando pé da situação, olhar a situação do cliente deles. O Vorcaro ele passou por uma audiência de custódia hoje à tarde. Ele vai continuar preso por enquanto, uma prisão preventiva, porque a alegação da Polícia Federal, que embasa essa preventiva, é que ele estaria tentando fugir do país ontem à noite num jato privado de Guarulhos em direção a Malta, que é uma ilha do Mediterrâneo. A defesa dele nega peremptoriamente que se tratasse de fuga. Os advogados eles têm dito que ele estava viajando para os Emirados Árabes Unidos para acabar de negociar a venda do Banco Master para a Ficto e para investidores de um fundo dos Emirados Árabes. Eu queria fazer uma pergunta, professor, se possível. Só para também contextualizar para o pessoal que está em casa, porque isso é mais uma informação importante, quer dizer, essa operação da Polícia Federal, somada com essa ação do Banco Central de liquidar o Banco Master, vem exatamente 24 horas depois, ou talvez até menos, do anúncio de que o banco seria vendido para essa empresa, né, que é uma espécie de uma gestora aí de várias empresas, que é a Fictor. E que teria aí um aporte, você está vendo até na sua tela aí a novelinha das negociações de venda do Banco Master, né? Essa novela começa lá com uma tentativa de venda para o BRB, para o Banco de Brasília, e termina ontem com essa tentativa de venda para a Fictor, e que chegou a ser anunciada. De uma forma que não é usual no mercado, não foi lançado ali um fato relevante nem nada, de repente surge na imprensa a notícia que o Master foi vendido para a Fictor com a ajuda desse fundo dos Emirados Árabes que o dinheiro deles, na verdade, né? Quem seria quem entraria com dinheiro seria esse fundo dos Emirados Árabes. Quer dizer, cujo nome também não foi revelado. E aí ele é pego dizendo que ele estava indo para lá para negociar com os fundos, ali no aeroporto. Tipo, é tudo... Nesse momento, eles, tipo assim, a defesa tem que apresentar provas do que está falando, né? A Polícia Federal já está afirmando que essa venda para a Fictor seria uma cortina de fumaça. Exato.
Como foi a venda para o BRB, né? Por causa e também porque a operação teria sido vazada. Tanto a operação ou a própria ação do Banco Central teria chegado aí assim, é o que a Polícia Federal está dizendo. É importante ter uma cautela, porque exatamente, assim, a alegação da Polícia Federal ela não é a verdade absoluta dos fatos, ela vai ser submetida ao contraditório da defesa. É um ótimo ponto. Então, assim, o que a Polícia Federal está dizendo ou supondo é que pode ter havido um vazamento ou da operação policial ou da providência do Banco Central. O Banco Master corre para anunciar que tinha essa venda, fala assim, não precisam liquidar o banco porque agora eu já tenho o dinheiro aqui que vem desse novo investidor, e que, na verdade, isso tudo teria sido só uma cortina de fumaça. E que aí o Daniel Vorcara aproveitaria para sair do país também. Você ia fazer uma pergunta? Eu ia fazer uma pergunta para o professor. Professor, como é que um banco do tamanho do Master, que é um banco médio, consegue emitir 50 bilhões de reais em CDBs e a um juro extravagante, para usar um termo elegante aqui, porque é um juro altíssimo. E como é que ele consegue empapelar o mercado com 50 bilhões e o regulador não fazer nada? O Banco Central dormiu no volante nessa história? Olha, vamos primeiro 50 entender bilhões, hein, professor? eu sei, De bola. Vamos deixar claro. Ignorar. Mas é interessante, tem alguns aspectos realmente que são pouco usuais na operação do Banco Master, né? Normalmente a operação bancária envolve uma captação, né? Em geral, no curto prazo, né? Você capta via emissão de CDBs, depósitos a prazo, né? E emite letras, etc. E com esses recursos você financia ativos ou empréstimos, normalmente de um prazo mais longo, né? Claro que você tem que fazer isso de uma forma muito prudente, para que, de maneira, você faça um casamento, esse desembolso que você vai pagar do que você captou, né? Junto com o desembolso dos seus investimentos. O que, de fato, era assim, pouco comum do lado do Banco Master, né? São dois aspectos aqui. Primeiro, do lado dos investimentos, né? Boa parte desses investimentos eram em ativos muito ilíquidos. Então, você tinha participações em empresas, né? Compra de precatórios, né? Que o pessoal chama de ativos alternativos, né? Então, compra de precatórios. Então, são ativos, né? Difíceis de você mensurar, né? Difícil de saber quando você vai receber esse fluxo de caixa, né? Os valores das empresas também eram participações muito grandes que você teria dificuldade de vender essas participações imediatamente para poder gerar caixa e pagar seus compromissos para honrar suas captações. Então, isso, de uma certa maneira, de fato, é pouco comum. Do outro lado, que é o lado da captação, e você tem toda a razão nesse aspecto, né? Como é que eles chegaram a 50 bilhões? Bom, aí a gente tem que entender também, teve uma mudança estrutural no mercado brasileiro. O que aconteceu nessa mudança estrutural? A distribuição de muitos desses produtos financeiros, né, saíram das agências bancárias e passaram para as chamadas plataformas de investimento. Então, 87% do funding do banco, 87% dos recursos que ele captava para manter suas operações funcionando, vinham exatamente de captações de recursos, né, de depósitos a prazo, e desses 87%, os 75% vinha dessas plataformas. Então, de certa maneira, o que acaba acontecendo, né, é que essa captação, né, de uma certa maneira, para o investidor que está entrando em contato com esses ativos, né, eu estou falando aqui do ponto de vista da disposição a risco do investidor, que é uma das coisas que também possibilita você ter essa captação muito elevada. Há uma certa dificuldade em entender esse risco, né? É muito difícil para o investidor individual avaliar um risco de um banco tão complexo, com operações tão complexas quanto o Master. Então, o que o investidor ele meio que se apegava? Ele se apegava ao fato que, olha, tem a garantia do FGC, 250 mil, né?
por cada instituição e por cada CPF, ou 1 milhão por CPF, por instituição, a cada 4 anos. Né? Ou no total, desculpe, no total a cada 4 anos. Então, o investidor, ele meio que se ancorava nessa ideia do FGC, ele dizia, eu não consigo avaliar muito bem esse risco, mas esse risco, ele meio que se ancorava nessa ideia do FGC. Né? Então, aqueles que investiram até esse limite serão ressarcidos. O FGC tem recursos para honrar essas obrigações dentro dos limites pré-estabelecidos. Alguns não vão ter, certo? Porque ultrapassaram esse limite. Né? Mas o fato dessa dispersão de captação, de fato, possibilitou que eles conseguissem um nível de captação muito elevado, e como o Graciliano falou, eles ofereciam retornos muito atrativos, taxas muito elevadas de captação e também por prazos muito longos. O investidor meio que, né, gostava dessa ideia de, eu tenho uma taxa muito alta e por um período muito longo, né? E se der errado, eu tenho o FGC. Então, de fato, aí tem uma ideia de que o investidor, ele meio se ancorou nessa ideia do FGC. Né? O fato que ele podia distribuir esses recursos por várias instituições, até o limite de 1 milhão em 4 anos, ele seria, o que possibilita alavancar esses recursos, né? Ou seja, alavancar esses investimentos com alta taxa de retorno e por um prazo muito alto. Isso do ponto de vista da captação. Agora, do ponto de vista da supervisão, né? De fato, o Central ele tem essa responsabilidade de verificar se esses ativos aqui que o banco investiu, os empréstimos, as compras de empresas, geram a liquidez suficiente para poder honrar essa captação. Né? E aí, assim, a gente não tem a possibilidade de saber exatamente se durante esse percurso o Banco Central fez advertências, né? Fez o banco colocar mais capital, né? Porque, de fato, isso é algo que não é público e transparente exatamente para a ideia de não incentivar a corrida bancária. Se o Banco Central emitir um aviso, né, que o banco está com dificuldades, ele está disparando esse processo. Então, agora, uma vez que esse processo já foi decretado, a gente vai ter uma ideia melhor assim, de qual foi o curso de ação, de supervisão e monitoramento que o Banco Central tomou ao longo desse período, né, que vários desses sinais amarelos, né, não despertaram uma ação mais drástica por ponto de vista do Banco Central e que, infelizmente, teve que chegar a essa situação. Professor Clemens, muito obrigado por nos ajudar na análise aqui. Infelizmente, o tempo da gente aqui corre super rápido, mas volte sempre ao Poder e Mercado e uma boa noite para o senhor. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Um prazer participar.